Olá pessoal, boa tarde, professor Vanderlei, professor de Educação Física. Então vamos lá para a nossa atividade dessa semana, nossa APC número 7. Depois dessa só vai faltar mais uma do bimestre e provavelmente será prática, ok? Então já vamos preparando para a próxima atividade, que será daqui 2 semanas, a última atividade do bimestre, será prática, ok? Outro recadinho importante, eu deixei lá no grupo de alunos, mas poucos alunos eu vi que observou esse recadinho. Quero dizer para vocês que as duas APCs anteriores a essa estão abertas para que vocês possam realizá-las. Quem não fez, aproveita a oportunidade, elas ficarão abertas. Tem uma APC que é teórica, sobre o conteúdo normal, e tem uma APC que é prática, né? Prática com atividade bônus. Então são duas atividades, a prática e a atividade bônus. Então essas duas APCs, a número 5 e a número 6, elas estão abertas para vocês concluírem. Quem não concluir ainda, aproveita a oportunidade, vai lá e conclui, ok? Vamos lá para a nossa aula dessa semana. Ok, pessoal, então vamos lá para a nossa videoaula de hoje. Nós iremos falar nessa videoaula de hoje sobre os esportes de inclusão, a parte 2. Lembrando que na PC5 nós falamos sobre os esportes de inclusão, ao qual eu me referi apenas às atividades coletivas dos esportes de inclusão, né? Dos esportes paralímpicos. E hoje, nessa segunda parte, nós vamos também falar dos esportes paralímpicos, mas as modalidades individuais, ok? Então, para um breve relato para o conhecimento dessa aula, eu tenho que lembrá-los, porque nós vamos falar bastante aqui sobre as sequelas, né, de alguns atletas, o que garantem a eles participarem de algumas modalidades dentro de cada classe. E para isso é importante a gente lembrar de uma aulinha de anatomia, de uma aula de anatomia que a gente não pode esquecer. Então, para a gente falar um pouquinho sobre a coluna vertebral. A coluna vertebral, ela é composta por uma estrutura, por um conjunto de ossos, né? Um sobreposto ao outro, que somam um total de 33 ossos da coluna vertebral, ou seja, são 33 vértebras. E ela está dividida em algumas porções, né? Para que a gente entenda melhor esse estudo, a coluna vertebral ela está dividida em porções, ou seja, em regiões. Então, a região cervical, que aparentemente inicia-se abaixo da cabeça, né? E perpassa pelo pescoço, região da nuca, são a região cervical. A região dorsal ou torácica, que é a região do tronco, né, da região do peito e da região das costas, a parte superior das costas. A região lombar, que é próximo ao quadril, né, na região praticamente, se a gente olhar de frente, ela fica praticamente na região do umbigo, mas na parte posterior do corpo, né, onde fica localizada a coluna vertebral, essa região lombar. E a região coxígena, que é a região do quadril, onde é a terminação da coluna vertebral, né? Então ali ela quase não tem, ela não se articula, são vértebras fundidas uma nas outras, ela não tem uma estrutura que as outras vértebras acima têm. As vértebras da região cervical, da região dorsal ou torácica e da região lombar, que é o disco vertebral. Então, a região coxígena da coluna vertebral, ela não tem o disco vertebral, que é uma estrutura que facilita o movimento das vértebras, ou seja, da coluna vertebral. Então, essa breve contextualização para a gente entender melhor essa aula, porque o professor vai se referir a algumas regiões dessas durante a aula, tá bom?
Então vamos seguir. Então aqui, como já salientei na aula passada, né, é um breve histórico aqui dos Jogos Paralímpicos, são os jogos tidos como esportes de inclusão. Então ele surgiu da necessidade de reabilitar militares mutilados durante a Segunda Guerra Mundial, né? O médico Ludwig Guttmann foi o que criou o esporte paralímpico na década de 40. Então essas atividades esportivas passou a ficar destinadas às pessoas com deficiências. Essa atividade surgiu na cidade de Stockmanville, né, na Inglaterra. Essa é a cidade onde houve os primeiros jogos, criado pelo médico Ludwig Guttmann. Seguindo aqui, então vamos falar das provas individuais. Logicamente, o professor não vai se ater a muitos detalhes das provas individuais, porque elas são muitas, principalmente nas modalidades do atletismo, são muitas classes. Então o professor vai falar apenas aqui aquelas que são mais interessantes, né? Aquelas que são menos praticadas ou que a gente desconhece. Então nós vamos falar aqui da esgrima em cadeira de rodas, do atletismo, do judô, natação, tênis de mesa, bocha, ciclismo, hipismo, paracanoagem, tênis em cadeira de rodas, triatlon, tiro com arco. Nem todos o professor vai se referir aqui, mas algumas que eu considero mais importante a gente estar falando, ok? Uma vez que o nosso tempo é limitado para fazer as gravações das videoaulas. Então, seguindo aqui, nós vamos falar primeiro da esgrima, né? Que é uma modalidade pouco conhecida, né? E pouco praticada. A esgrima em cadeira de roda. Então, está dividida em 3 classes, né? Classe A, classe 1A, classe 1B e classe 2, classe 3 e classe 4 mais abaixo no próximo slide. Aqui nesse slide nós vamos ver que a classe 1, como que é a classe 1? Classe 1A é para aqueles atletas que não têm equilíbrio sentado, ou seja, sem equilíbrio sentado, esse atleta não tem equilíbrio sentado, ele precisa ser praticamente amarrado na cadeira, né? Ou fixo o seu quadril na cadeira, porque ele não sofre nenhum acidente. Ele não tem extensão do cotovelo, ele não consegue estender totalmente o cotovelo, sem função da mão. Ou seja, a mão dele não realiza movimentos. Como o professor disse inicialmente, essa classe necessita fixação da arma na mão. A arma que eu estou me referindo é o espadim, né? A espada da esgrima. É uma espada que tem um ferro leve, mas que na ponta tem um sensor que quando ele toca na roupa, essa roupa especial, ele acusa que o ponto para o atleta que conseguiu tocar na roupa do outro. Então essa classe 1 é para atletas que têm lesão, aqui como disse para vocês anteriormente, na coluna vertebral C5 e C6. Essas regiões que limitam os movimentos do braço, né, quando você sofre algum acidente. Quando o indivíduo sofre algum acidente, né, normalmente quando é afetada essa região da nuca, quando sofre lesão, fica as sequelas, e essas sequelas muitas vezes limitam o movimento de braço, movimento de extensão de cotovelo, movimento de mão, né? Então, na região C5 e C6, que é cervical 5, a vértebra cervical 5 e vértebra cervical 6. Classe B é para aqueles indivíduos também sem equilíbrio, sentado. Esse atleta ele já possui extensão do cotovelo, o outro não possui extensão de cotovelo, esse já possui extensão de cotovelo. E não tem movimento nos dedos, né? Também ficou comprometido os dedos. Necessita de fixação da arma na mão, ou seja, a espadinha ela é amarrada na mão, né? Ela é amarrada numa posição com a bandagem e o indivíduo pratica essa atividade nessas condições. Então, a classe 1B é para indivíduos que sofreram lesão na C7 e na C8. Ou seja, cervical 7, cervical 8, região da nuca também.
A classe 2, esse indivíduo, esse atleta, ele já tem total equilíbrio sentado, já tem um bom equilíbrio sentado. O braço armado dele, onde está a arma, é normal, faz movimento normal. E ele tem a paraplegia na T1 e T9, ou seja, o trauma na coluna vertebral, ou seja, na vértebra T1 e T9. T1 é torácica 1 e torácica 9. E tetraplegia incompleta, ou seja, ele não é tetraplégico, né? Ele recebeu a lesão na região da coluna, mas que não o deixou sem o movimento do quadril para baixo. Ele ainda, como diz aqui, tetraplegia incompleta. Sequelas mínimas nos braços, ou seja, esse aí tem sequelas mínimas nos braços, esses atletas, né? Ok? Então, classe 3. Para atletas com bom equilíbrio sentado, braço armado normal, sem suporte de pernas, pequenos resquícios de amputação abaixo do joelho, ou seja, paraplegia nível T10 a L2, ou seja, torácica 10 até a lombar 2, teve lesão nessa região da coluna vertebral. A classe 4, também com bom equilíbrio sentado, braço armado, normal, limitações mínimas, deficiência dos membros inferiores, comparável à amputação abaixo do joelho. Então, para indivíduos também que não têm a parte do joelho para baixo. Então, esses indivíduos, esses atletas sofreram lesão abaixo da C4, ou seja, da cervical 4, 5 ou 6. Né? Se está dizendo que é abaixo, está dizendo que é a 5 ou a 6. Então, são lesões que limitam o movimento das pernas. E agora nós vamos ver aqui o ciclismo. O ciclismo, então, são 3 classes. Classe tandem, classe locomotor cycling e a classe handbike. Então, aqui nós estamos vendo primeiro a classe tandem, onde são uma bicicleta para 2 e na frente vai o guia que enxerga normalmente, né? Essa atividade para cegos. Normalmente quem faz o esforço de pedalar é o indivíduo que está aqui atrás, ele normalmente é cego, né? É uma classe onde tem o guia enxerga, ele só direciona a bicicleta e quem faz o esforço para a competição é o atleta que está aqui atrás. A classe locomotor cycling estão divididas em 4 classes. Aqui nós podemos ver a classe LC4, para indivíduos que não têm um membro superior e um membro inferior, ou seja, não tem um braço e uma perna. A classe LC1 para indivíduos que têm quase nada de comprometimento, tem as 2 pernas normais, os 2 braços com pequena deficiência, ou seja, aqui a gente pode observar o antebraço com uma prótese. Então, esses indivíduos que têm pouco comprometimento nos membros superiores, ou seja, nos braços. E aqui é outra classe, a LC2, que é para indivíduos que não têm um membro inferior, né, e que podem usar próteses. Aqui na LC3, para indivíduos que não têm um membro inferior também, mas que não pode usar prótese. Então, ele vai participar dessa classe aqui. O que pode usar prótese LC2, o que não pode usar prótese LC3, tá? São divididos em classes. E a classe handbike, mão, bike, bicicleta, né? Então, é todo o movimento feito com os braços, com as mãos, muita força de braço, muita força de costas nessa competição. É uma bike parecendo um triciclo, né? Só se movimenta com o movimento dos braços e do tronco. E aqui é a bocha. A bocha é dividida em 2 classes, CP1 e CP2, que são essa sigla em inglês, né? Paralisia cerebral 1, paralisia cerebral 2. Para quem teve paralisia cerebral, categoria 1, categoria 2. E aqui a primeira classe, a BC1. Então, para indivíduos que precisam do auxílio de movimento, ele não consegue movimentar a cadeira, então ele precisa do auxílio do técnico para posicionar a cadeira dele dentro da sua área.
como a gente pode verificar aqui, né? Ele precisa do técnico muitas vezes para posicionar a cadeira para passar a bolinha. Na classe BC2 são a classe, vamos dizer assim, dos atletas que têm mais autonomia, né? Ele movimenta a cadeira dele, a gente pode observar aqui no quadradinho, cada atleta fica dentro de um quadradinho, né? Ele tem autonomia, ele mexe os braços, então ele movimenta a cadeira. E as bolinhas ficam próximas a ele para ele ter acesso e jogar quando ele achar necessário. Classe BC2. Classe BC3 são os que têm mais comprometimento, né? Ou seja, só mexem a cabeça. Então, aqueles têm uma espécie de capacete, né? Com dispositivo, uma haste, né? E logo à frente tem uma rampinha por onde a bola desce na direção das outras bolas que estão lá à frente. Aqui fica a técnica não pode olhar a posição das bolinhas que estão lá atrás, que ele está jogando, só pode olhar para ele. E quando ele pedir auxílio, ela pega a bola, coloca a bola na rampinha, ele segura com a haste, fazendo o movimento da cabeça, e quando ele movimentar a cabeça, a bolinha desce e vai em direção às outras bolas. E aqui a classe BC4. A classe BC4 é para aqueles indivíduos que não tiveram paralisia cerebral, mas tiveram, por exemplo, outras doenças graves, como essa, no caso desse atleta que a gente está vendo jogando a bolinha. Ele teve má formação, né, nos membros superiores e nos membros inferiores. Então, classe BC4, para indivíduos com outras doenças, outras deficiências que não seja necessariamente a paralisia cerebral. E o atletismo? O atletismo é a prova que mais tem divisões de classes. Então, como são muitos, o professor não vai estar aqui falando de todas, né? Então, aqui também as provas são quase as mesmas do atletismo olímpico, né? Então, para atletas com deficiência física, visual, física ou intelectual. São provas de arremesso, salto e lançamentos. E as corridas. Então, aqui nós temos as corridas. A corrida raiada na pista, né? Para indivíduos que usam próteses ou apenas tem um membro e o outro membro com prótese. No caso que a gente vê, dois indivíduos com prótese totalmente e um sem prótese, apenas com um membro funcionando. Aqui nós temos a corrida com guia, que é para cegos, né? O guia não pode correr na frente da pessoa do atleta que está competindo, que no caso aqui é atleta brasileiro. O guia não pode ultrapassar e correr na frente, puxar, né, a sua atleta, a qual ele está guiando. Aqui nós temos os saltos, né? Impressionante o salto. Indivíduos que não têm, por exemplo, um membro inferior, indivíduos que não têm os dois membros superiores, salto em altura. Esse salto conhecido também como salto fosfore flop. Aqui lançamento de dardo, lançamento de disco, né? Indivíduos que não têm membros inferiores, então ficam amarrados e fazem um movimento de tronco e de braços. Então, aqui é a mesma coisa no dardo, mesma coisa no disco, lançamento de dardo, lançamento de disco. E aqui o único arremesso que nós temos, que é o arremesso de peso. Então nós temos sem apoio, né, para indivíduos que não têm o membro inferior, fica amarrado, né, na cadeira e faz o arremesso sem apoio. E aqui o arremesso com apoio para indivíduos que não têm movimentos do quadril para baixo, então eles apoiam um braço e utilizam o outro para arremessar o peso. E o arremesso para anões. Então, algumas provas do atletismo que são interessantes. E aqui uma curiosidade, né? Quando a gente lida com situações e pessoas que têm dificuldade de locomoção, alguma deficiência intelectual, né? A gente tem que saber lidar com essas situações, né? A gente não pode cometer gafes, como, por exemplo, na hora da premiação do campeão do tiro com arco. Na hora da premiação, o presidente passa a mão para ele, esqueceu que ele não tinha os membros superiores, né? Então, uma gafe interessante aqui, uma curiosidade interessante. Ok? Então, pessoal, vamos lá. Logo abaixo tem o formulário da atividade da aula de hoje, né? Qualquer dúvida, chama o professor, né? Não deixe de fazer essas atividades. Bom trabalho a todos. Qualquer dúvida, estou à disposição.